Você já imaginou como seria viver na primeira comunidade humana da história? Não estamos falando de cidades nem de civilizações Nemdorinos. Estamos falando das primeiras aldeias, os lugares onde o ser humano pela primeira vez escolheu viver junto, lado a lado, compartilhando comida, trabalho, sonhos e até medos. Hoje você vai viajar para Satali, Yuki, Jericó e outras aldeias ancestrais que marcaram o início da vida em comunidade. Enquanto assiste, tente se imaginar lá dentro. Onde você moraria? Quem seria você nesse novo mundo que estava nascendo? Após a Revolução Agrícola, algo extraordinário aconteceu. As pessoas começaram a se fixar. Mas criar uma aldeia não era apenas construir casas. Era aprender a conviver. Era entender que viver junto exigia regras, acordos, papéis sociais e até símbolos espirituais que mantivessem o grupo unido. E foi assim que entre 10.000 e 7.000 anos atrás surgiram os primeiros grandes assentamentos humanos. Lugares tão avançados para sua época que ainda hoje impressionam arqueólogos. Vamos começar por Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Localizada no Vale do Jordão, ela já era habitada por volta de 10.000 a. Código, imagine isso. Enquanto o resto da humanidade ainda experimentava a agricultura, Jericó já tinha muros, torres de pedra e estruturas defensivas. A Torre de Jericó, construída com blocos enormes, é a mais antiga torre monumental já descoberta, menos praticamente um protótipo do que seriam as futuras fortificações das civilizações. Mas o mais fascinante é que Jericó foi construída antes da invenção da cerâmica. Sim, você ouviu certo, os moradores tinham cidades, mas não tinham potes de barro cozido. Eles armazenavam alimento em cestas, em silos subterrâneos e até em fossas revestidas com barro cru. E enquanto você ouve isso, tente imaginar a criatividade dessas pessoas para sobreviver sem nenhuma tecnologia moderna. Agora viajamos para Satali, Yuki, na atual Turquia, ocupada entre 7.5 e 6.4. Código Satali Yuki não era apenas uma aldeia menos. Era um experimento social gigantesco, com até 8.000 pessoas vivendo juntas no auge. E aqui vem o detalhe mais surpreendente. Não existiam ruas. Isso mesmo. As casas eram construídas tão próximas umas das outras que os habitantes caminhavam pelos tetos. As entradas das casas ficavam no topo através de escadas feitas de madeira. Se você estivesse lá, teria que subir no telhado da sua casa para ir visitar o vizinho. As paredes internas de Satali e Yuki eram pintadas com murais elaborados retratando animais, caçadas, formas geométricas e até figuras humanas. Alguns estudiosos acreditam que essas pinturas tinham função ritualística, indicando que a espiritualidade estava profundamente entrelaçada com o cotidiano. Objetos simbólicos, como crânios de animais montados nas paredes, sugerem a presença de rituais domésticos. Talvez para proteção, talvez para culto aos ancestrais, mas o aspecto mais impressionante de Satali Yuki era sua igualdade social. Diferente das civilizações posteriores, não existiam palácios nem templos gigantescos. As casas eram praticamente todas iguais. Isso sugere que naquela época, riqueza e poder ainda não tinham se consolidado de forma desigual. A comunidade funcionava baseada em cooperação, divisão de tarefas e identidade coletiva. Agora pare e pense, será que nós hoje conseguiríamos viver com esse nível de igualdade e colaboração? Enquanto Jericó tinha muros monumentais, Satali Yuki tinha arte, rituais e uma densidade populacional impressionante. E outras aldeias proterbanas surgiram pelo mundo. Jarmo, no Iraque, Engazal, na Jordânia, e Mergah, no Paquistão, uma das primeiras aldeias agrícolas do sul da Ásia, todas demonstram o mesmo padrão. Casas fixas, domesticação de animais, cultivo de plantas e rituais comunitários. A vida nessas aldeias criava algo que o mundo nunca tinha visto. Identidade coletiva. Agora as pessoas pertenciam a um lugar. Tinha vizinhos, alianças, tradições, tinha histórias para transmitir. Tinha uma memória comum. E com o aumento da população, surgiram novos desafios. Como dividir tarefas? Como lidar com conflitos? Como armazenar alimentos? Como proteger a aldeia contra perigos externos? Esses desafios levaram ao nascimento das primeiras organizações sociais. Algumas pessoas começaram a se especializar em cerâmica, outras em agricultura MKK, outras em construção. Isso deu origem ao que chamamos de especialização do trabalho, um dos pilares fundamentais de toda a sociedade complexa. A partir dessas aldeias surgiu tudo o que conhecemos hoje. Cidades, leis, comércio, escrita, religiões estruturadas e governos, mas tudo começou ali, menos com pessoas comuns aprendendo a viver juntas pela primeira vez. Agora, antes de terminar, aqui vão curiosidades reais sobre essas primeiras aldeias que quase ninguém conhece. Cataluk. Muitas pessoas eram enterradas dentro da própria casa, sob o piso. A morte fazia parte da vida cotidiana. Em Jericó, a torre monumental era tão avançada para a época
que alguns arqueólogos acreditam que ela tinha funções astronômicas além de proteção. Em Mine Gesell, esculturas de gesso em tamanho humano, foram encontradas menos algumas das primeiras representações artísticas de grandes figuras humanas. No início da vida sedentária, doenças infecciosas aumentaram drasticamente devido à convivência de humanos e animais no mesmo espaço. A transição para as aldeias não foi rápida. Levou séculos de tentativa e erro, adaptação e transformação cultural. Se você chegou até aqui, pense na pergunta final: como teria sido viver quando a comunidade humana estava nascendo? Você seria um agricultor, um artesão, um construtor, um contador de histórias? A resposta para isso está dentro da jornada que ainda estamos explorando menos: a história de como tudo começou.